Fala galera, eu sou o Moa e já antes de abrir a janela de trocas para a temporada de 2023 na NBA, a Free Agency, a gente já teve uma notícia bombástica. Kevin Durant pede para ser trocado do Brooklyn Nets. Então no episódio de hoje vamos falar tudo que rolou em volta aí dessa notícia e como que tá as consequências tanto do Brooklyn Nets como nas outras equipes. Mas antes da gente começar o episódio, como sempre eu vou pedir para você olhar no botão aqui embaixo, ver se você já tá inscrito, já tá seguindo o Rebodunk, e se não tiver, se inscreva para não perder nenhum episódio de NBA do canal. Também vou pedir aqui para você considerar clicar no botão aqui embaixo também de seja membro e se tornar um membro do Rebodunk para fazer com que esse projeto aqui continue existindo e também entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo de membros do Telegram do Rebodunk, para trocar muita ideia sobre basquete e sobre NBA. Meus amigos, vocês que achavam que só o Kyrie Irving dava notícias do nada e bombásticas, não! O seu companheiro de equipe também, Kevin Durant, nos presenteou com essa grande notícia 2 horas antes de abrir a Free Agency no dia 30 de junho. O jornalista americano Shams Charania tweetou: Kevin Durant solicita a saída dele do Brooklyn Nets. Meus amigos, essa notícia foi tão bombástica que ninguém esperava isso. E por que ninguém esperava? Porque o Kevin Durant não tava mostrando, é lógico, uma insatisfação com o time, mas tava dando indícios nenhum de que queria sair. E tem outra questão, há alguns dias saiu a notícia que o Kyrie Irving optou por ficar na equipe esse próximo ano. Ele que, de acordo com o contrato dele, com o modelo, ele poderia escolher se ele ficaria no Nets para essa temporada de 23 ou ele seria um agente livre. Ele iria para o mercado da NBA tentar uma troca para outra equipe. E alguns dias ele foi e falou: não, eu vou ficar no Brooklyn Nets para a temporada de 2023. E depois que isso aconteceu, a gente olhou e falou: pô, se o Kyrie Irving vai ficar, então obviamente o Kevin Durant vai ficar. E aí o Brooklyn Nets vai tentar fazer algumas trocas nessa Free Agency para montar um time melhor para os dois no Nets. Só que do nada o Kevin Durant me solta essa, que ele quer trocar. E ainda o Shams Charania falou que o Kevin Durant não foi para a imprensa, não foi para o agente dele, não foi para um representante do Brooklyn Nets, pro GM. Não, o Kevin Durant falou direto com o dono do Brooklyn Nets. Falou direto com ele: eu quero ser trocado. Olha só que doideira. Depois de tudo isso, começaram a aparecer mais informações para apimentar mais ainda essa declaração, esse comunicado do Kevin Durant. Ou hoje, que é outro jornalista americano, falou que lembra que eu comentei que uns dias atrás o Kyrie Irving optou por jogar a temporada de 23 no Nets? Diz o jornalista hoje que depois desse comunicado do Kyrie Irving, Kevin Durant e Kyrie Irving não se falaram mais. Então, que a relação dos dois não estaria tão bem assim. Só que aí, agora a gente começa a ver um monte de coisa, né? Porque teve outras fontes também que falaram que o Kevin Durant queria sair do Brooklyn Nets, mas com o Kyrie Irving, os dois irem pro mesmo time. Então, tá vindo notícia agora de todo lado. Outra notícia também é que o Hoje, esse jornalista americano, falou que o Kevin Durant tinha 2 times na lista de desejo dele. Quando um jogador solicita uma troca para um time da NBA, ele fala os jogadores que ele quer ser trocado. Igual no NBA 2K. Você que joga o videogame, se você tá lá jogando o My Career, quando você solicita uma troca, você escolhe os times que você está interessado. E aí o seu time vai abordar essa equipe e ver o melhor negócio para todo mundo. Segundo Hoje, os times que o Kevin Durant queria jogar é o Phoenix Suns e o nosso Miami Heat. O Miami Heat tá na briga. Imagina só, Kevin Durant no nosso Miami Heat, que coisa maravilhosa. Mas o Kevin Durant indo para qualquer um desses 2 times ia ser muito bom. O Phoenix Suns, que caiu nos playoffs na temporada passada, e o Miami Heat, que também caiu nas últimas fases dos playoffs da temporada de 2022. Então foi isso que o Hoje falou. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas pelo menos essas eram as preferências do Kevin Durant. E é óbvio
que com essa notícia do Kevin Durant querer ser trocado, do Kevin Durant falar quais são seus times de preferência, vocês já têm noção do quanto de especulação e boato não começou a surgir. Kevin Durant vai pra esse time, Kevin Durant falou que vai pra outro time, o Kevin Durant encaixaria bem nesse time. Mas vamos falar aqui agora de alguns times, de umas possíveis trocas que poderiam acontecer e que favoreceria muito o Kevin Durant e, obviamente, o time que ele tá indo, né? Vamos lá, então, falar quais são as possíveis trocas aí que o Kevin Durant poderia se envolver. Vamos começar com os times que ele quer ir, os favoritos pro Kevin Durant. Vamos começar com o Phoenix Suns. Provavelmente a troca que envolveria o Phoenix Suns com o Kevin Durant seria o DeAndre Ayton com o Miles Bridges, mais picks e o Brooklyn Nets mandando o Kevin Durant. Do lado do Brooklyn Nets saíram algumas notícias que o Brooklyn só envolveria o Kevin Durant com o Phoenix Suns numa troca se o Devin Booker fosse para o Brooklyn Nets. Só que nesse dia 30 de junho, na abertura da Free Agency, já saiu uma notícia que o Devin Booker renovou, estendeu o seu contrato com o Phoenix Suns. Então, essa possibilidade já ficou descartada. A troca que eu vi entre Suns e Nets foi essa que eu comentei. DeAndre Ayton e Miles Bridges, mais uma outra pick. E do Brooklyn Nets mandando o Kevin Durant pro Phoenix Suns. E o nosso Miami Heat, como que fica? O outro time favorito aí pro Kevin Durant entrar nessa equipe. Não tem muita lógica envolver o Butler, até o Adebayo não tem tanta lógica assim envolver ele. Uma troca que eu vi envolvendo o Kevin Durant, só que eu não sei se o Brooklyn Nets aceitaria, seria mandar o Kyle Lowry, o Tyler Hero, talvez o Duncan Robinson, mas Kyle Lowry e Tyler Hero e picks, sem dúvida nenhuma. Eu até pensei numa troca envolvendo sim o Adebayo. E aí eu fiquei, pô, quem que vai fechar esse garrafão se o Adebayo sair? O Nikola Jovic, que é o jogador draftado pelo Miami, até tem um potencial. Ele joga na 4, mas talvez tenha um potencial de jogar na 5, mas não é a posição dele. Então perderia muito. Já o Desmond, pô, ele renovou o contrato com o Miami. Pô, mas ele é reserva. O Adebayo é melhor que ele. Então tem muitas dúvidas. O Pat Riley vai ter que esquematizar muito com o Spoelstra para ver o que o Miami poderia fazer. Mas se tem alguém que eu acredito que faria uma ótima troca pro Kevin Durant vir pro Miami, esse alguém se chama Pat Riley, o boss, o chefão do Miami Heat. Esse cara trouxe o LeBron e o Chris Bosh. Meus amigos, não duvido, nunca duvidei e não duvido de Pat Riley. Mas a troca que eu mais gosto pro Miami Heat é essa, envolvendo Kyle Lowry, Tyler Hero e algum outro jogador e picks do draft. Imagina só esse trio titular: Adebayo, Kevin Durant, Jimmy Butler. Meu Deus do céu. Outra especulação que eu vi também foi envolvendo o Toronto Raptors, mandando o Anunoby, Gary Trent Jr., picks do draft pelo Kevin Durant. Essa aí eu acho quase impossível acontecer, mas foi uma especulação. Outra especulação também foi envolvendo o Portland Trail Blazers, com uma ideia aí do Portland colocar o KD para jogar junto com o Damian Lillard. Mas assim, honestamente, o Portland não tem jogador para enviar, acabou de renovar com o Nurkic, não tem jogador para enviar, e também, vamos parar para pensar do lado do Kevin Durant. Ele iria se juntar ao Damian Lillard no Portland? Acho que não, né? Vamos parar para pensar. Se for para ir pro Portland ficar com o Damian Lillard, ele fica no Brooklyn Nets. Do mesmo jeito também, se for para ir pro Raptors para se juntar ao Van Vliet, ele fica no Brooklyn Nets com o Kyrie Irving. Então a gente tem que pensar por esse lado também. Por isso que pra mim, as únicas, de toda especulação que eu vi agora, as que fazem sentido são essa do Miami Heat, pra se juntar ao Adebayo e ao Jimmy Butler, tem todo sentido. E a do Phoenix Suns, pra se juntar ao Chris Paul, ao Crowder, ao Devin Booker. Só que aí o Ayton sairia. Então essas têm sentido pra mim, olhando até pelo lado do Kevin Durant. E também olhando pelo lado do Nets um pouco. Agora essas outras, nenhuma tem lógica pra mim. Mas antes da gente terminar, tem uma última especulação de troca aí sim, que essa também faz sentido. Lembra que eu falei que o Woj
tuitou ali que talvez, diz a lenda, né? Talvez o Kevin Durant queira ser trocado junto com o Kyrie Irving. E aí a gente tem uma possível troca para isso. E a especulação para fechar o episódio é Kevin Durant e Kyrie Irving indo pro Los Angeles Lakers. Meus amigos, imaginem Kyrie Irving e Kevin Durant juntos com LeBron James. Meu Deus do céu. E aí é óbvio que nessa troca Anthony Davis e Westbrook seriam envolvidos, talvez mais algum jogador e picks do draft. O Lakers teria que mandar mais coisas além do Anthony Davis e do Westbrook, porque apesar do Anthony Davis ser um ótimo jogador, tá voltando de lesão, e o Westbrook, a gente sabe a fase, ele tá em baixa no mercado, a má fase que ele tá. Então vai ter que mandar, vai ter que dar mais um agrado pro Brooklyn Nets fazer essa troca. Mas imagina só, galera, Kevin Durant e Kyrie Irving junto com o LeBron James no Lakers. Meu Deus do céu, esse time eu quero ver. Tô torcendo pra ir pro Miami, pra falar a verdade, viu? Mas caso ele não queira e não dê certo a do Miami, tô torcendo pra essa do Lakers. Ia ser demais ver os três juntos. Então é isso, galera. Não se esqueça de conferir aqui embaixo se você já tá inscrito no Rebodank. Se não tiver, clica no botão aqui, siga e se inscreva para não perder nenhum episódio sobre a NBA do Rebodank. Então é isso, valeu, falou!